Lariucci aqui diretamente da NCC 8374, audaciosamente indo onde ninguém jamais esteve. É com você, Wendel, fala aí. SG7 Mary 34 no ar. Aqui quem fala é o Wendel Garofalo e Marcos Lariucci. E você está sintonizado no Imortais na Estrada, o podcast que mistura aventuras, mitos e muita resenha boa. Acelere com a gente, porque a viagem só está começando. Episódio 3, Destrinchando Lendas, Parte 1. Saudações mortais ao terceiro Imortais na Estrada. No episódio de hoje, nós vamos falar de lendas. Ascensão dos Perdidos, volume 1. E vamos falar da estrada! Isso aí, Lariucci, como sempre, como já é de praxe nossa aqui, nosso correspondente do trânsito, o correspondente mais inútil que tem da história. O trânsito, como de costume, está Então teremos bastante tempo até eu sair daqui da meiuca do centro. Então vamos lá. Então, cara, vamos falar de Lendas volume 1. Esse livro é o verdadeiro alicerce da história dos imortais, né? Esse livro ele está começando com... Na verdade, é uma antologia de contos. Não é um livro com uma história linear, como não poderia ser, né? A gente não é linear nem um pouco. Então, esse livro ele traz contos curtos, que falam da essência dos personagens, e eles vão servir principalmente para quem está começando, que nem o Wendel recomendou, começar no universo Immortals por Lendas, porque Lendas, ele traz diversos aspectos dos personagens, e inclusive mostra eles através das eras. Afinal, estamos falando de imortais. Isso é legal mesmo. É isso mesmo. Então hoje, a gente vai passar conto por conto, destrinchar personagens, simbolismo que cada história acrescenta no universo. Então, olha só. Lariucci, quanto tempo que a gente já lançou o Lendas Volume 1? O Lendas Volume 1, ele foi exatamente 31 de outubro, Halloween do ano passado. Então vai fazer um ano que esse livro foi lançado, né? Isso aí. Então... 25, não, perdão, 24. 25 nós estamos. Então, olha só. 25 é o lançamento, dia 31 de outubro, no Halloween desse ano, é o lançamento do Lendas 3. Volume 3. Então, olha só. Tem quase um ano exato de lançamento de livro. Já deu tempo de todo mundo ler. A não ser a galera que está chegando agora, beleza, esse pessoal não leu. O que eu aviso é o seguinte: meteoro de spoilers que vai ter aqui. Não tem como a gente falar do livro, contar as coisas, não tem. Então, seguinte. Vou dar spoiler pra cacete, vou falar da história toda. Não, eu já comecei aqui no meteoro de spoilers. Então, gente, olha só. Vamos começar com isso, tá? Quem ainda não leu o livro, dá uma pausa, leia e volta aqui pra ouvir. Se você não se importa com spoiler, fica aqui com a gente. Vamos falar do primeiro conto, que a gente já abre o livro com a redenção. É um conto forte. A redenção é um conto do Nicolai. É um conto que remonta dos tempos de Atlântida. Então ele não está situado na nossa história registrada. Ele está na história subjetiva. Gente, não significa que esse livro se passa na Atlântida, não, tá? Não. Eles são recortes de momentos. São ao longo da história escrita e da história narrada. E na pré-história, ou antes da história. Pois é. É um conto de nascimento do mito, né, cara? Aqui que Nicolai começa a trilhar o caminho da redenção. Até esse momento, ele era um agente do caos. Ele sentia prazer em fazer, vamos dizer, fazer maldade, cara, que ele não se preocupava muito em fazer, não. Ele estava tão absorvido pelas trevas, por tudo que aconteceu com ele, que ele já estava quase beirando a loucura. Então, o cara era uma força da natureza, era assim, um tufão vindo. O que você faz? Cara, foge. Não tem como enfrentar, não.
Ele carrega uma qualidade como uma maldição. Não tem como ele fazer de outra maneira. E aí, o que acontece? Sobre o que é o conto, né? O conto é a redenção. Tudo muda quando Nikolai, num dos seus ataques, a gente não diz exatamente se é uma bruxa, se é uma feiticeira, a gente fala que é uma velha. A gente não diz nada, a gente chama ela de velha. Quando Nikolai vai matar a mulher, antes disso... pois é. A gente vê o primeiro lampejo daquilo que vai persegui-lo por milênios, que é o desejo de reencontrar a princesa das estepes, a Tiana, que foi aquela mulher por quem ele se apaixonou e toda a tragédia dele aconteceu. Né? Quando essa velha toca nele, aí é que ele tem um lampejo das coisas que podem acontecer. E tem uma reviravolta na história dele, porque até então, é como você falou, ele era como uma força do caos, né? Ele já não tinha mais pelo que viver e ele era obrigado a viver pela eternidade. Então o cara estava toda a vida. Já que ele era obrigado a pagar pelo resto da eternidade, então que o mundo pagasse junto com ele. Correto. Esse era o pensamento do Nikolai. E ele estava já milênios e milênios existindo dessa maneira. Vamos pensar que ele já tinha sido torturado, ele já tinha morrido, não sei quantas vezes. Então, você consegue entender um pouquinho por que o cara estava com a mente em frangalhos daquele jeito. Quando essa velha toca na face dele e ele enxerga, e agora realmente é enxergar. Muitas vezes a gente fala que Nikolai vê do jeito dele. Dessa vez ele vê. Ele é ofuscado pela luz do sol e ele vê a Tiana na frente dele. E subitamente a Tiana ela é tragada por tentáculos que vem de uma da escuridão por trás dela. E ela é arrancada dele novamente. É um toque simbólico quando a velha faz aquilo nele, que vira uma bênção e uma maldição. Porque é aquela coisa. Novamente ele viu a pessoa que ele amava, né? Foi retirada dele, mais uma vez. Exatamente, né? E aí o que acontece? Né? Ao final, a velha diz para ele que ele precisa abandonar toda esse ódio que ele carrega para ele poder encontrar ela de novo. E aí é quando, futuramente, a gente vai ver várias menções da Selena falando com ele. E o final desse conto, né, com ele de frente para o mar e prometendo renunciar ao ódio, é uma coisa bonita, e é a semente de tudo que virá depois. Porque Nikolai, ele é o rosto do Fardo Eterno de Immortals. E esse conto, ele, além de ser simbólico e ser um marco, né, dessa reviravolta na história, porque tudo que vem antes desse conto é de um jeito na vida dele. Depois desse conto, é um marco onde ele encontra um propósito. E aí ele vai começar a buscar uma coisa diferente. Não que necessariamente ele já vai se tornar um cara zen, um monge budista. Ele até vai alcançar. Mas aí ele simplesmente aprende, ele se convence de que ele precisa fazer alguma coisa para alcançar a redenção. Vai levar uns dias. Final. Leva uns dias, só um tempinho. Leva uns diazinhos. Então, gente, assim a gente encerra o primeiro conto, a redenção. Vamos agora para o capítulo 2 do livro, Into the West. Into the West é um conto curtinho. Ele não tem nem falas, nem diálogos, até porque se passa no meio do oceano somente com o Nikolai. Então, no século II. E aí a gente já tem... Agora já é bem recente, né? Século II. O outro era o que? Era 12 mil, 15 mil anos atrás? 12 mil anos antes de Cristo. Aí... E nesse então, aqui se passa no século II. No século II foi ontem. Já com Elisém. E aqui a narrativa... Isso aconteceu entre um conto e outro, né? Pois é, e aqui a narrativa ela muda o ritmo totalmente, né?
Nicolai agora é um errante navegando sozinho pelo oceano, cego, mas guiado pelos sentidos e por um artefato misterioso, como a gente fala, um instrumento de navegação que não deveria existir. Pois é, tem essas coisas que não deveriam existir, que existem, assim como outras coisas que deveriam existir não existem, e assim vai. É mais uma daquelas coisas que a gente chama dos easter eggs que nós colocamos, que é justamente para provocar a dúvida, instigar a imaginação no leitor. Essa música, o título do filme, do conto, eu tive a ideia de escrever vendo O Senhor dos Anéis, que é essa música final. E aí eu vi o Into the West e pensei assim, poxa, se fizesse uma coisa assim, aquela coisa zen, né, da Enya cantando. Eu pensei que fosse Village People, cara. Outro ritmo. Não, isso. Aí ouvindo aquela música, me veio uma ideia de fazer uma coisa, um ponto assim, bem zen do Nicolai. E é quando ele está saindo da Europa de barco e indo para as Américas. Pois é, e se você prestar atenção... Século II, né? Não dava para fazer isso da maneira como ele faz. O cara é cego, tá sozinho, tá com um instrumento que indica para ele para onde ele tem que ir e tudo mais. Aqui a gente explora bastante os sentidos dele, né? Que a gente fala de como ele sente a mudança, a pressão do ar, a temperatura da água, as correntes para poder evitar tempestade e tudo mais. E esse objetinho misterioso na mão dele, né? É interessante para quem tem curiosidade de saber como funcionam os sentidos do Nicolai, como que ele enxerga, como que a gente fala o tempo todo que o Nicolai viu, o Nicolai percebeu. É aquela coisa que os sentidos dele são assim, cara. Ele dá um panorama de como que ele percebe o mundo ao redor dele. E tem uma coisa legal também, né? No final do livro, desse conto, que diz que ele está indo no lugar onde os deuses se sentem em casa, isso é uma frase do documentário Eram os Deuses Astronautas, que eu taquei no meio. Eu taquei no meio. Ele está indo para a América Central, gente. Sim. E o que acontece? Quando você fala que ele está indo para a América Central, apesar de ser um conto curtinho, são 3 páginas, eu acho. Mas são 3 páginas. Eu acho que não chega nem a ser completa as 3 páginas. São 2 páginas com ilustração, aí meia página vazia. 2 páginas e meia, 3 páginas. Mas vocês não sabem o quanto é importante para conectar com outros personagens que irão surgir na história. Nós estamos apresentando em Lendas outros personagens do universo Imortal. Isso, a ideia do Lendas é justamente para isso mesmo. É para a gente apresentar. No Lendas 3, que vai vir no Halloween desse ano de 2025, a gente vai vir com uma enxurrada de personagens novos. Com contos exclusivos dedicados a esses personagens. Correto. Aí, se a gente for focar só para a gente terminar esse livro, esse conto, a gente vê que esse conto, o tom dele é quase totalmente poético. É o silêncio do imortal em meio do mar, ouvindo o universo. Um capítulo de transição, cara, que mostra o herói tentando entender o seu papel no mundo. Então, aí, com essa agora, a gente fecha Into the West e a gente parte para... Capítulo 3, que é uma das melhores histórias que tem dos Imortais, um dos melhores contos do Brighton, isso aqui todos falam, que é o Mary Jane Last Dance. Muito legal esse conto, ele é um conto, ele é super simbólico, super filosófico, ele mostra muito do contraste do que é o Brighton nesse momento e do que ele já tinha se mostrado em todas as histórias que nós escrevemos antes, né? Tanto no Rei Celta quanto no Cálice dos Hereges, está mostrando um contraste, um Brighton mais soturno, mais fechado, melancólico, essa é a palavra. E
dentro do cenário dele, né? A gente está em Londres, em 1888, na Inglaterra vitoriana, onde estavam acontecendo em Londres alguns casos que ficaram bem famosos de assassinatos. A essa altura do campeonato, acho que a gente pode até ser mais enfático e a gente vai falar que ele está no meio dos assassinatos do serial killer que foi conhecido como o Jack o Estripador. É um dos contos mais cinematográficos que tem. Ele tem aquela atmosfera de terror vitoriano, tem neblina, tem necrotério, tem uma vingança sobrenatural. Pô, Brighton enfrenta o Estripador, gente. Né? E o castigo que ele impõe ao Estripador, cara, é digno de uma lenda isso. Uma curiosidade é que é o seguinte: esse, se não me engano, é o primeiro conto do Brighton que o Wendell escreve sozinho, né, Wendell? Exatamente. Apesar de o Brighton ser um personagem que eu criei, mas criei a pedido de Wendell, então tá tudo certo. Ele que escreveu esse conto, depois dele todo pronto, ele me mostrou, falou assim: e aí, cara, o que você achou? Tá legal? Eu nem pedi opinião para escrever, né? Eu falei: porra, cara, tá perfeito, tá muito bom esse conto, tá sensacional. Esse conto eu tive inspiração passando pelo YouTube. Por algum motivo o YouTube me mostrou a música do Tom Petty, o Mary Jane Last Dance, e fiquei com essa música na cabeça. Aí eu falei: pô, gostei, cara, pensei numa coisa assim. Aí tem aquela coisa que a música é sobre uma mulher morta no necrotério e tudo mais. Aí por algum motivo me bateu na cabeça algo de fazer uma pesquisa dos assassinatos do Estripador. E eis que, para a minha surpresa, uma das vítimas se chamava Mary Jane. Inclusive, você estava falando do clipe da música do Tom Petty, e eu me inspirei na Kim Basinger para fazer a ilustração da Mary Jane no necrotério. Boa! E inclusive a descrição que tem da morte, não da morte, né, do cadáver da Mary Jane, isso ele foi retirado de arquivos policiais mesmo, de como o corpo dela foi encontrado. E outra coisa interessante, tudo bateu muito certinho, né? O local de onde ela era, a idade. Todas as coincidências ali. E sem contar o seguinte: depois, quando o Wendell me passou o conto, eu fiz alguns acréscimos, mas assim, coisa banal, de pesquisar o nome dos lugares, por exemplo, o nome do necrotério. Eu pesquisei e usei o nome do necrotério, o local onde os corpos ficaram, para passar depois pela autópsia, né, do legista, do médico legal. O nome do pub, o nome das ruas, a esquina onde iria acontecer mais um assassinato e onde, por acaso, o Brighton dá uma travada no Estripador. Tudo isso está calcado em pesquisa histórica de fatos, locais conhecidos do caso à época. Pois é. E então uma coisa muito legal, né, que a gente fala a respeito de como que é o Brighton, pra gente sentir, quando ele encontra a vítima, que ele descobre que seria uma das súditas dele, né, era uma pessoa que era das terras dele, que tinha saído e ido para a Inglaterra e tudo mais. Quando ele encontra a morta, ele precisa arrumar um jeito de se vingar, né? Então como que ele faz? Ele traz ela de volta à vida. Quando ele traz ela de volta à vida, ele não traz a pessoa de bem. Ela volta sentindo todas as dores da morte. Ela implora para ele: meu senhor, me faça essa dor parar. Inclusive Hirota sugeriu que ela dissesse meu rei. Pois é. Isso aí, pois é. Majestade. Aí teria ficado um peso muito maior. Mas acho que isso teria sido uma facada no coração do Brighton, né? E quando ela pede isso, o Brighton ele começa a chorar. Até porque, o que acontece? Nós ainda não chegamos no Rei Celta parte 3. Mas já é sabido em outros livros que o Brighton tem esse poder peculiar, né? De trazer os mortos de volta à vida. Isso vocês vão descobrir
como que aconteceu, como é que ele pode fazer isso no Rei Celta volume 3. Mas o que a gente pode dizer no momento é que isso faz parte da maldição dele. E não é uma coisa que ele gosta de fazer. Sim. Não, e é exatamente por isso que eu tanto recomendo que as pessoas leiam o Lendas volume 1 primeiro. Para quando elas chegarem, elas já verem isso. E o Brighton fala, ele não gosta de fazer isso, porque ele traz as pessoas, ele não traz corpos inanimados, ele traz aquelas pessoas que morreram. Ele traz as pessoas. Então as pessoas sentem a dor a agonia do momento da morte. Como tem uma frase em A Volta aos Mortos-Vivos, né? Eu pensei nessa frase agora. Eles sentem a dor de estar morto. E por que os crimes do Jack acabaram? Misteriosamente, né? Não existe um consenso histórico dizendo quem era o estripador. Existem teorias. E a gente também não diz quem é. A gente só mostra que a pessoa que o Brighton para, ele fala, você não sabe com quem você está lidando. e o Brighton, quando para, a pessoa, cara, é fantástica a maneira como ele para. Ele leva o estripador até o necrotério onde estão as vítimas dele. E ele fala, você vai me deixar aqui? Que você não pode fazer isso? Brighton vira as costas antes de sair. Ele fala em galês, né? Galês. Ele fala, levantam-se e comam. Levantem-se e se alimentem. E aí, todas as vítimas do estripador, elas levantam e pronto, não tem mais o estripador. Com um toquezinho daquele de filme de zumbi de morto-vivo, né, cara? Pois é. Você vê que ele não mata o vilão. Ele entrega eles para as vítimas. Cara, é uma justiça quase divina e cruel. Aí o leitor ele começa a entender que cada imortal ele representa um arquétipo, né? Aí temos o Brighton, o rei, o guerreiro, o penitente, o rei dos mortos. Vamos encerrar o episódio aqui para o podcast não ficar muito longo. Semana que vem voltamos no mesmo dia e no mesmo horário para destrinchar o volume 1 de Lendas Ascensão dos Perdidos, fazendo a parte 2 com o restante dos contos. Um abraço a todos. Você ouviu Imortais na Estrada, um oferecimento de DN 986.7 FM, sempre na sua sintonia. Agora nas ondas médias dessa galáxia, ZYB 853. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. SG 7 MED 3 e 4, desligando.